Saudações, conspiradores! Pare tudo o que você está fazendo e me conceda alguns segundos de atenção. Quando eu digo que o canal Realidade Fantástica é uma das poucas, e eu continuo sustentando isso, uma das poucas fontes autorizadas de conhecimento esotérico, ocultista na internet, nós não estamos brincando. Nós temos nos esforçado para trazer sempre conteúdo de acordo com os cânones tradicionais do esoterismo, do ocultismo, das paraciências e, eventualmente, das terapias integrativas de saúde. E hoje é um dia de revelação possivelmente histórica para a maioria. Alguns já sabem disso. Inclusive, eu me incluo nessa maioria, porque nós vamos descobrir que aquele que é considerado por muitos como o maior gênio da nossa literatura, era também um grande esoterista, tão genial quanto o foi empunhando a pena, empunhando a caneta. Estou falando de João Guimarães Rosa, que só é conhecido pela maioria como um escritor muito prolífico, que escreveu algumas obras, a maior delas Grande Sertão Veredas, e que se converte, na maioria das opiniões, como um grande bang-bang no sertão. É tudo o que as pessoas sabem. Mesmo academicamente se estuda Rosa do ponto de vista puramente intelectual, acadêmico, às vezes linguístico, e não passa disso. E comumente temos a ideia de que estrelas de outra grandeza, como Machado de Assis, são superiores e relegamos escritores como Rosa como um escritor muito interessante, um escritor muito criativo, possivelmente também um gênio, mas nada comparado com estrelas como Machado de Assis e etc. Bom, hoje eu convido você a mudar de opinião, como eu mudei também, ao entrevistar a pessoa que nos deu a honra de nos dar uma aula magna, não só esotérica, mas também de descoberta de um grande escritor que, no fundo, era um grande iniciado também. Quem vem conversar com a gente hoje é o Oswaldo Condé, que é teosofista, pesquisador do esoterismo, ocultista, escritor, profundo pesquisador da obra de Guimarães Rosa, é suf também da ordem Naqshbandi, já esteve conosco várias vezes e vai nos revelar aqui quem verdadeiramente era Guimarães Rosa e principalmente os símbolos esotéricos, o conhecimento iniciático que ele ocultou na sua principal obra, Grande Sertão Veredas. Você vai descobrir, assim como eu descobri espantado, que Grande Sertão Veredas é um livro teosófico, iniciático, mas que está velado. Pouquíssimas pessoas, apenas para os iniciados, conseguem decifrar a obra. Então, se segura aí, separa uma horinha para você assistir. Você não vai perder nada, você vai ficar mais ilustrado, vai ficar mais culto, mas também vai possivelmente transformar a sua visão e passar a admirar um homem que geralmente é subestimado. Antes, é claro, te convido para assinar o canal, deixar o teu like de confiança, acionar o sininho e caso você assim o deseje, efetuar uma doação em qualquer valor ao canal Realidade Fantástica através desse QR Code que está aparecendo aí no seu vídeo, é o que nos ajuda a continuar mantendo essa seriedade, trazendo pessoas fidedignas, pesquisando, eventualmente viajando, insistindo em priorizar a qualidade ao invés da quantidade. A gente vem crescendo aos poucos, mais um pouquinho a gente vai chegar em 200 mil inscritos. Num segundo momento, vamos para 500 mil e possivelmente, quem sabe, um dia vamos bater ou passar a marca de 1 milhão de inscritos. Vai ferver um chá ou um café, estoura a pipoca, sente, porque hoje é dia de revelação. Vamos à nossa entrevista. Conversando então com ele, Oswaldo Condé, colaborador frequente aqui do canal Realidade Fantástica, é um poço de conhecimento, por que não dizer também de sabedoria, que vem sempre nos brindar com assuntos do mais alto calibre esotérico, espiritual. E hoje, programa histórico, pessoal, programa histórico, porque nós vamos descobrir uma face de um dos gênios da nossa literatura, João Guimarães Rosa, que eu acho que pouca gente conhece. Eu confesso que não conhecia, que é o lado esotérico de Guimarães Rosa. Tudo bem com você, Condé? Tudo bem, Jamil? Boa noite, bom dia, boa tarde para o seu público, que é um público atento a essas questões de cunho espiritual. E realmente esse lado oculto
do Guimarães Rosa não é tão conhecido assim, infelizmente. Perfeito, Oswaldo. Antes de a gente entrar no lado esotérico do Rosa, Oswaldo, porque, por incrível que pareça, nem todas as pessoas, mesmo os que conhecem o Rosa por conta de terem estudado literatura, etc., às vezes não dão conta do tamanho da genialidade desse nosso grande escritor. Antes de a gente entrar no lado esotérico, eu gostaria que você nos lembrasse do calibre intelectual do Rosa. Parece que ele era poliglota, então, possivelmente o nosso maior escritor. Então, gostaria que você primeiro desse uma pincelada nos dotes, vamos dizer assim, né, geniais do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é comparável, de certa forma, ao Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ou ao Borges, né, o grande escritor argentino. Se o Rosa tivesse vivido um pouco mais, certamente ele teria ganhado um prêmio Nobel de literatura. Ele deu uma entrevista para uma estudante que era prima dele, lá de Curvelo, e ela perguntou a ele quantas línguas ele falava. Bom, pode começar a contar. Português, óbvio, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo. Ele dizia: leio sueco, holandês, latim e grego, com o dicionário na mão. Entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, que dizem é a língua do diabo, né? É uma língua dificílima, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras línguas. Meu Deus, Precisa Pondé, mais? isso está num nível assim impensável, né, de domínio linguístico, né, filológico, né? Ele era um polímata, né, além de dominar vários idiomas, porque ele dominava muitas coisas, né? Exatamente, além de ser médico, né? Profissão que abandonou para se dedicar à diplomacia. Amigos o indicaram que fizesse o concurso do Instituto Rio Branco e assim ele se tornou diplomata, né? Devido também aos grandes conhecimentos linguísticos que ele tinha. Inclusive, quando uma das primeiras, ou talvez a primeira delegação japonesa representando o Império Japonês esteve no Brasil, quem recebeu o dignatário japonês foi o Guimarães Rosa, porque o Rosa, quando jovem, fez amizade com um senhor que era de origem japonesa e trabalhava na companhia de energia elétrica lá em Minas, e aí ele começou a trocar umas palavras em japonês com esse personagem, e o personagem foi ensinando a ele algumas palavras toda vez que o encontrava, e assim ele desenvolveu um conhecimento razoável de japonês. É Realmente espantoso. é sensacional. Agora, Condé, como é que se dá essa vida esotérica do Guimarães Rosa? O que nós sabemos? Me parece, né, que ele tinha uma biblioteca fantástica esotérica, que lia Blavatsky. Enfim, eu quero que você nos revele agora, né, descortine, tire o véu de Ísis desse lado oculto, místico de Guimarães Rosa. Eu vou começar com uma pequena homenagem, né, ao Guimarães Rosa, um texto poético, não é uma poesia, mas é um texto em homenagem ao grande mestre que está aqui, né, à minha esquerda, né, num painel sobre um evento que fizemos em Brasília, num restaurante, em comemoração ao aniversário do Guimarães Rosa, e tivemos várias pessoas, cada uma delas lendo trechos da obra ou frases do Rosa. E essa homenagem diz assim, bem dentro do espírito do livro. Para quem lê o livro, obviamente fica mais compreensível. Ave verbo. No princípio era o ser, que no nada surgiu. Um ser tão grande que baldeava todas as veredas de alto a baixo em rios de aperto e frouxidão, expandindo e recolhendo, amargando e adoçando numa dualidade sem fim. Num convite à aventura, serepenteava como o urucuia, trocando de pele e nome a cada experiência acumulada, aprazendo e doendo,
renomeando etapas de existências passadas, prevendo futuros que anunciam novas realidades a vir a ser. Riobaldo Menino, professor que ensina, mas aprende. Tatarana, chefe de jagunços instintos. Urutu branco, cobra criada, trocando a pele do eu, para mirar o sol nos olhos da mirim adoradora, de Adorim. Crescem os nomes de importância num espiral de vivências rumo à certeza que o sertão não tem fim, como a cobra que morde a própria cauda. Não nada, tudo. Sensacional. Prenhe de significado esotérico, né? Assim como é o Grande Sertão Veredas, né? E o Grande Sertão Veredas, eu vou ler alguns trechos, algumas falas significativas. Uma das coisas mais importantes na obra do Guimarães Rosa é o que o Guimarães Rosa diz sobre a sua obra. Muitas pessoas analisam a obra do Guimarães Rosa, fazem filmes sobre o Grande Sertão Veredas, filmes entre aspas, e transgridem a obra. É uma liberdade de criação dos diretores que ultrapassa a significação, a metafísica do Grande Sertão. Existe inclusive um livro, né, do Francis Utesa, né, da EDUSP, né, da Universidade de São Paulo, chamado Metafísica do Grande Sertão. Existem alguns livros também, né, que analisam aspectos metafísicos, místicos, esotéricos do Grande Sertão. Nós temos o nosso livro, algumas das observações que serão colocadas ao longo dessa apresentação advêm da nossa pesquisa, do nosso livro ainda não publicado. Então, o que o Guimarães Rosa fala, o que ele diz sobre a sua obra, sobre a sua forma de expressar? Ele diz o seguinte numa carta para o seu tradutor alemão. E o Rosa tinha uma peculiaridade. Como ele falava uns 14 idiomas, ele ajudava os tradutores a verter os seus livros para suas línguas originais. Então ele ajudava o tradutor alemão, ele já ajudava o tradutor italiano, e assim sucessivamente. Imagine ter o conhecimento suficiente para ajudar o tradutor do português para o alemão, ou do português para o italiano, ou português para o francês ou para o inglês, fazendo os reparos necessários para que a obra não perdesse a sua significação. Porque uma palavra mal traduzida pode mudar completamente o sentido do texto, né? Daí a expressão italiana, tradutor, traidor. O Guimarães Rosa dizia o seguinte: considero a língua como meu elemento metafísico, o que sem dúvidas tem suas consequências. E o Grande Sertão Veredas, ele começa com a expressão que eu mencionei na minha tentativa de poema inicial, que é no nada. No livro está escrito junto, no nada. No nada é uma palavra que está dicionarizada e que quer dizer uma coisa que vale pouco, que vale quase nada, que não vale nada, que tem pouco valor. Mas, ao mesmo tempo, a nonada é uma aglutinação, é uma palavra que existe, nonada, junto, mas nonada é uma aglutinação de no nada. O livro começa como universo, no nada. O que existia antes do universo ser criado? Antes do Espírito de Deus pairar sobre as águas, não existia nada. Então o livro começa no nada. E essa questão da palavra, do nome e da forma, que é uma coisa que os hindus chamam de nama e rupa, nome e forma, nama e rupa, é muito importante no Grande Sertão Veredas, porque os nomes caracterizam os personagens, né? Então, por exemplo, com relação ao diabo, essa palavra não aparece no Grande Sertão Veredas. Tem vários codinomes, apelidos, nomes que disfarçam o maligno. Por quê?
Porque assim como na tradição egípcia, assim como na tradição hindu, assim como na tradição sufi, invocar os nomes divinos, os 72 nomes da Kabbalah, os 99 nomes de Deus, invocar os nomes divinos atrai aquela egrégora, atrai aquela energia, atrai aquela força. Com relação ao capiroto, ao satanazim, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, diz assim: desfalem no nome dele. Dizem só o que diga, desfalem, não fala, desmonta o nome dele, não fala no nome dele. Né? O significado do nome é muito importante no Grande Sertão Veredas. Nós vamos analisar alguns dos nomes centrais do Grande Sertão Veredas, como Guirigó, Borromeu, Malinácio, Joca Ramiro, Diadorim, Riobaldo, que são nomes de personagens mais ou menos centrais do livro. Nós vamos analisar, né, a etimologia desses nomes, né, e essa peculiaridade alemã do Guimarães Rosa, porque é tipicamente alemão, essa coisa de aglutinar nomes, né? Em alemão existem palavras enormes que se vai juntando palavras e formam uma palavra só que abarca um conceito, né? E aí forma uma palavra muito grande. Existe um exemplo disso quando um tradutor, se não me engano, o tradutor italiano, o Edoardo Bizzarri, perguntou para o Guimarães Rosa sobre um personagem de um dos livros do Guimarães Rosa, mas se não me engano não é no Grande Sertão, que ele pergunta por que é que um personagem tinha um nome tão estranho, né? Então, às vezes você vai traduzir um autor brasileiro sendo traduzido para o inglês, então José pode virar Joseph, né? Pedro pode virar Peter, mas o Rosa fazia a questão que os nomes não fossem traduzidos. E aí tinha um personagem que se chamava Moimichego. Aí o Bizarre perguntou, mas por que esse nome por que esse personagem tem esse nome? Tem esse nome tão peculiar? Que é isso? Por que esse nome? Aí o Guimarães Rosa, não existia WhatsApp, né? Nem e-mail, ele mandou uma carta dizendo assim: esse personagem rindo, né? Na carta assim ele colocou como se estivesse achando engraçado e explicando para o tradutor a seguinte coisa: é que este personagem, ele é muito, uma característica da personalidade dele é que ele é muito egoísta. Por isso ele tinha o nome de Moimichego, porque o nome dele era formado por moi, mi, ich, ego. Várias palavras em línguas diferentes que queriam dizer o quê? Eu. Né? Então, o Guimarães Rosa era uma figura, né? Extraordinária. Fantástico, fantástico. Mas, além dos significados do nome, uma das coisas que eu acho importantíssima no Grande Sertão Veredas, e daí a minha discordância do que se faz em termos de filmografia, pelo menos nas últimas, vamos dizer assim, tentativas, né? É com relação à significância da obra como um todo, o que ele quer transmitir com o Grande Sertão Veredas, né? E aí então tem a questão metafísica, questão simbólico, metafísica, filosófica, esotérica. Guimarães Rosa é o escritor mais esotérico que o Brasil já produziu, na minha modesta opinião. E aí ele diz assim, no Grande Sertão Veredas: bebo água de todo o rio, uma só para mim é pouco. Rezo cristão católico, embrenho acerto, aceito preces de compadre Quelemem, doutrina de Kardec. Então, ele está descrevendo que ele bebe em várias fontes filosóficas, do cristianismo até o espiritismo. Mas nós vamos analisar com mais calma os nomes dos principais personagens.
E outra coisa, por exemplo, que se discute até, alguns autores colocam que não seria sertão, seria ser tal, ou seja, uma visão taoísta, um ser que tem a ver com o tal. E o Rosa, falando sobre o sertão, ele diz, né, que o sertão está dentro da gente. O sertão não é maligno, não é maldoso, nem caridoso. Mano, ó mano, ele, o sertão, tira ou dá, agrada ou amarga ao Senhor, conforme o Senhor mesmo. Isto é, um livro de teosofia ou é uma literatura brasileira que fala da guerra de jagunços e de uma vingança, de uma vendetta? Para mim, O Grande Sertão Veredas é um livro teosófico, no sentido mais alto da expressão teosófica, de sabedoria divina. E você diria, Condé, não sei se agora é o momento de perguntar, que no Grande Sertão, Sertão Veredas nós temos até uma cosmogonia ali? Ele começa com uma cosmogonia, né? Ele começa no nada. E a última coisa que tem no Grande Sertão é o símbolo da Lemniscata, do oito deitado. Ou seja, ele começa no nada e termina no infinito. Ele começa no nada e termina com um símbolo. Um símbolo é uma coisa transcendente. Então ele começa no nada e termina no infinito. Ou seja, a história não termina. Agora a história é contigo. É contigo, leitor, a história. O Grande Sertão Veredas é a sua história, Jamil. É a minha história. É a minha história em busca da realização. É a sua história em busca da realização. O Guimarães Rosa, ele era muito... Ele era meio cri-cri, assim, né? Como se diz, né? Ele era perfeccionista. Ele tinha as intuições, né? Para a sua escrita. Inclusive, ele diz que o Grande Sertão foi ditado, não era uma psicografia, mas foi ditado, foi inspirado, mas ele tinha inspiração, mas muitas vezes ele trabalhava, ele, ele exercia todo um trabalho de uma escultura filológica, uma escultura literária naquela intuição, naquela inspiração. Ele diz o seguinte, numa correspondência para o tradutor alemão, ele fala assim: tudo é retrabalhado, repensado, calculado, rezado, refiltrado, refervido, recongelado, descongelado, purgado e reengrossado, outra vez filtrado. Agora, por exemplo, estou fazendo pela 23ª vez uma noveleta. Quantos autores você conhece que, para uma reles noveleta, um conto, reescreveu tal conto 23 vezes? Não, e a forma como ele se expressa é um processo alquímico até. Você matou a charada. Ele se expressou como um alquimista. Ele colocou, de certa forma, aí todas as etapas alquímicas. Né? O Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema, né? Chamado, um poema cujo nome é chamado João, que é sobre o Guimarães Rosa. Né? Eu não vou ler o poema todo, mas um trecho do poema fala assim: embaixador do reino que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas, do abracadabra, sésamo, poema do grande Carlos Drummond de Andrade sobre Guimarães Rosa. O Rosa falando do seu trabalho e de si mesmo. Eu gosto de apoio. O apoio é necessário para a transcendência. E aí vem alguém, um diretor até gabaritado, atores até bons, e fazem um filme que é um bang bang. Um bang bang. Ainda os, os diretores brasileiros estão devendo um filme, primeiro filme sobre a vida do Guimarães Rosa. Um filme sobre a vida do Guimarães Rosa ainda é devido. Número 1. Número 2, um filme, ainda que seja de 3 horas de duração,
sobre o Grande Sertão Veredas, onde esses aspectos que o próprio Rosa menciona sejam abordados. Numa entrevista com um escritor de Goiás, ele respondeu numa carta a seguinte coisa: você não sente que é indestrutível? Você não sente dentro de você que nada poderá fazer você desaparecer? Pois eu tenho certeza de que, desaparecendo aqui, ressurge ali adiante. Carta de Guimarães Rosa para o escritor do Goiás. E ele continua em outras afirmações que são de cunho teosófico, né? Abre aspas, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Oremos que seja para melhor. O que a gente está vendo por aí realmente está bastante complicado, né? Como diz os indianos, estamos no Kali Yuga, né? Na idade da dissensão. Com relação à inspiração do Rosa, ele escreveu para o tradutor italiano em 1963. Eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se estivesse traduzindo de algum auto original, existente a alhures no mundo astral ou no plano das ideias, dos arquétipos, por exemplo. Nunca sei se estou acertando ou falhando nessa tradução. Quanto ao Grande Sertão Veredas, perguntaram a ele sobre o Grande Sertão Veredas, como foi escrito. Ele respondeu: forte coisa e cumprida demais seria tentar fazer crer como foi ditado, sustentado e protegido por forças ou corrente muito estranhas. Aí você percebe que muitas vezes ele usa uma linguagem absolutamente teosófica. Ele não era membro da Sociedade Teosófica, que eu saiba. Ele foi membro da maçonaria por algum espaço de tempo. Mas da Sociedade Teosófica não se sabe com certeza. Entretanto, ele lia a obra de autores teosóficos, né? E o livro Luz no Caminho, de Mabel Collins, era um dos livros de cabeceira dele. Na página 40 do Grande Sertão Veredas, ele coloca na boca do Riobaldo, que é o personagem central, uma declaração peculiar. A calamidade de quente e o esbraseado, o estufo, a dor do calor em todos os corpos que a gente tem. No livro, um corpo. É peculiar, né? Corpos que a gente tem, também por coincidência, no livro Corpo de Baile, Guimarães Rosa escreveu 7 contos. Ele colocou 2 índices. Ele fez um livro, tem 7 contos e colocou 2 índices. Então, ele colocou de 1 a 7 o índice de um lado, e do outro ele colocou, e o outro índice é de 7 para 1. As mesmas contas de 7 para 1. Ou seja, o que está em cima em um índice é igual ao que está embaixo no outro índice. Mais trimegístico, mais Hermes Trimegistus, né? A declaração, o adágio de Hermes, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o macrocosmo que se reflete no microcosmo. Então os livros dele estão cheios, eivados dessas peculiaridades, né? Mas nós vamos continuar no Grande Sertão, porque realmente o Grande Sertão é a obra máxima, né, do Guimarães Rosa. Uma outra coisa que eu acho muito interessante: antigamente, quando você ia visitar uma pessoa e ela tem uma biblioteca, você olhando os livros que ela tem, você já sabe as trilhas mentais que mais ou menos ela segue, né? Os assuntos de interesse. Quais eram os livros que o Guimarães Rosa tinha na sua biblioteca? E aqui tem uma observação de Anne Besant, que foi presidente da Sociedade Teosófica, sobre o livro que era um dos livros de cabeceira do Guimarães Rosa. Ela fala o seguinte: a obra Luz no Caminho, o livro dos preceitos de ouro, que contém muitos tratados escritos em diferentes períodos da história do mundo, mas possui uma capacidade comum, a de que eles contêm verdade oculta e têm, consequentemente, que ser estudados de um modo diferente dos livros comuns.
A compreensão destes tratados depende da capacidade do leitor. E quando qualquer um deles é publicado no mundo, somente visões distorcidas do ensinamento serão obtidas, se ele for tomado literalmente. É o mesmo caso do Grande Sertão Veredas. Se você lê o Grande Sertão Veredas como uma guerra, uma vingança, ou uma briga de jagunços no interior de Minas Gerais, no final e início dos anos 1800, você está perdido no sertão. Você embrenhou numa vereda sem saída. Você não vai compreender o Grande Sertão. Na biblioteca do Guimarães Rosa, você tem, eu vou citar aqui alguns. Bom, tanto é essa história de que depende da capacidade do leitor e que o livro do Rosa contém verdade oculta, tal qual Luz no Caminho, né? Que no próprio Grande Sertão Veredas, logo no início, o personagem fala para o visitante que chega ao sertão e diz assim: o senhor me escute mais do que eu estou dizendo. Na biblioteca do Guimarães Rosa, o que foi encontrado na biblioteca dele, né? A biblioteca pessoal. Parece uma biblioteca realmente teosófica, né? Então, livros sobre ciência cristã, de Mary Baker Eddy, Histórias do Rabino Nachman, de Martin Buber, edições do Alcorão, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Livro de Chico Xavier, Corpus Hermético de Hermes Trismegistus, Enéadas de Plotino, Tratados e Sermões de Meister Eckhart, Upanishads, livros do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, do famoso Aor, Antônio Olívio Rodrigues, né? Livros de Goethe, claro, porque ele sabia alemão, então os livros alemães, né, de Goethe, Novalis, traduções de Lao Tse, livros de Ângelo Silesius, Bergson, Jacob Böhm, Ruysbrock, Gustav Meyrink, Mabel Collins, livros sobre judô e bushido do Jigoro Kano, livro do Xuan Tse, Confúcio, livros de Haikai de Basho. Então a biblioteca é extraordinária. Biblioteca espiritualista. E ele, o Rosa, ele criou uma tabela para que seja feita a tradução dos seus livros, né? Ele criou uma régua, uma tabelinha para dar importância ou significância na hora de traduzir os seus textos. E aí ele vai, antes de colocar essa tabela, ele diz o seguinte: eu sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito e das fileiras de qualquer confissão ou seita. Antes, talvez, como Riobaldo em Grande Sertão, pertenço a todas. E sou especulativo demais, daí todas as minhas constantes preocupações religiosas, metafísicas, em beberem meus livros. E daí o erro de diretores de transformar e de ler literalmente a obra de Guimarães Rosa. Talvez meio existencialista cristão, alguns me classificam assim, meio platônico e sempre impregnado de hinduísmo, conforme terceiros. Os livros são como eu sou. Ora, você já notou, de certo, que como eu, meus livros em essência são anti-intelectuais, defendem o altíssimo primado da intuição, da revelação, sobre o bruxulear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão, esta megera cartesiana. Queria ficar com o tal, com os Vedas, com os Upanishads, com os evangelistas, com São Paulo, com Platão, com Plotino, com Bergson, com Berdyaev, com Cristo, principalmente. Por isso mesmo, com apreço de essência e acentuação, assim gostaria de considerá-los os livros. Essa é a métrica para se entender e ou traduzir, né, os livros de Guimarães Rosa. Cenário e realidade sertaneja. Um ponto. Enredo
2. Poesia, 3. Valor metafísico religioso, 4 pontos. Ora, essa classificação, da forma que foi feita, ela, se nós grafarmos essa classificação, vai dar um símbolo pitagórico, a tétrada, o tetráquis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Forma o desenho triangular da tétrada. Coincidência? Se tratando de Guimarães Rosa, com certeza não. Pois é, pois é. E ele diz assim, numa carta para o tradutor alemão: em geral, quase toda frase minha tem de ser meditada. Quase todas. Mesmo as aparentemente curtas, simplórias, comezinhas, trazem em si algo de meditação ou de aventura. Às vezes juntas as duas coisas, aventura e meditação. Eu acho que agora deve, Fantástico. a gente deve começar a entrar no significado dos nomes criados por Guimarães Rosa, né? Com essa capacidade alquímica que ele tinha de manipular as palavras, com o conhecimento linguístico extraordinário que ele tinha, e também a questão de falar ou desfalar os nomes. Ele diz assim: mas ali no sertão atribuíam valor aos nomes. O nome se repassava de espírito e do destino da pessoa. Por meio do nome se produzia sortilégios. Abracadabra, simsalabim. O que é isso? Nada mais, nada menos do que uma folclorização do poder do mantra. Abre-te, sésamo, né? É aquela palavra que vai abrir a caverna, que é símbolo do interior, e vai revelar um tesouro oculto que está em você, que está em cada um. Cada tradição tem as suas palavras sagradas. Dizem que a retirada do latim no cristianismo foi um grande desserviço, porque já era uma língua que fazia as conexões com as egrégoras que vinha desde a Roma. Então aí houve, segundo alguns, uma perda, né? Você Uma sabe que perda de conexão. um pesquisador me falou isso, que o latim ele tem uma significação, um poder mântrico que é frequentemente olvidado e que quando as orações foram traduzidas, né, e não mais entoadas em latim, elas perderam esse poder mântrico, de certa forma. Interessante isso, né? De fato. Sim, sim. É por isso que os mantras hindus são recitados em sânscrito. Os mantras budistas tibetanos são recitados em tibetano. As orações sufi-islâmicas são em árabe. As orações e as invocações cabalísticas são em hebraico, porque foram nessas línguas que foram reveladas. Existe uma razão por detrás disso. As coisas não são assim jogadas, como se diz, né? Então, no sertão, era atribuído valor aos nomes, e por meio dos nomes se produziam sortilégios. No Alcorão se diz que Deus deu a Abrão o nome das criaturas, dos animais. Daí que Adão tem uma primazia sobre a natureza, porque ele sabia o nome de cada animal, de cada ser, não é? Há um poder nisso. Como é que você vai chamar uma pessoa, trazer uma pessoa à sua presença, se nem o nome você sabe? Você começa a gritar no meio da rua: ei, você aí, ei, você aí. Vai vir ninguém. Ou vai vir a pessoa errada. Você tem que chamar pelo nome. Então, aí, no Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, que é um cunhador de palavras, né? E cunhava palavras, aparecem vários personagens. E os personagens, seus nomes têm significação. Num determinado momento, o Riobaldo se torna o chefe do bando e ele entra num vilarejo cheio de taperas caindo aos pedaços, com pessoas doentes e um lugar assim meio lúgubre. Ele encontra um homem cego que é acompanhado por um menino que como se fosse o guia, né, do cego. E ele começa então a conversar com esse homem que é cego
e ele pergunta o nome desse homem. E o homem diz: meu nome é Borromeu. Meu nome é Borromeu e eu estou aqui no meu cantinho, sem querer saber de nada, esperando a hora da morte. E o Borromeu, então, é acompanhado, né, por um menino que chama-se Guirigó. E aí esse menino Guirigó, quando os jagunços se descuidam, ele sai roubando coisinhas sem valor, porcarias, ninharias, né? Um lenço velho aqui, uma moedinha que não vale nada ali, dos jagunços e das pessoas ali à volta. E aí tem todo um significado simbólico, né? Porque Guirigó vem de Guiri e Go. Guiri quer dizer é uma corruptela, né, de guri. Igo é ego, tem a ver com ego. Um ego de criança, um ego guri, um ego não desenvolvido. Então, ele não sabe o que tem valor e o que não tem valor. Então, ele rouba porcarias. Né? O ego dele é um ego de criança, é um ego guri. Em compensação, o cego não quer saber de nada. Ele não quer nada de ninguém, ele não quer tomar nada de ninguém. Ele é um borromeu. Ele borrou a noção de meu. Ele não tem a noção de meu. Então, enquanto um é um ego não desenvolvido, o outro transcendeu o ego e não quer saber do mundo material. São duas figuras antípodas, né? É o yin e o yang, né? Aí nós vamos para os três ou quatro personagens centrais. Do meio para o final do livro, a história é uma vendetta aparente, né? É uma vendetta aparente. Um personagem que é como se fosse o rei do sertão, né? Que é o fazendeiro mais poderoso do sertão, é assassinado. O nome dele é Joca Ramiro. Quando ele aparece no livro, está descrito que é como se o sol da manhã tivesse nascendo. Quando o Riobaldo vê pela primeira vez, a madrugada está findando e o sol aparece e aparece junto Joca Ramiro. Joca Ramiro. Mirar, olhar, o sol. Riobaldo mira, mira o sol, mira a luz do sertão. E Fantástico. o Joca Ramiro, ele é assassinado por um dos chefes dos jagunços que causa uma separação entre os jagunços, né? Um grupo fica do lado desse assassino chamado Hermógenes. Veja, alguém pode imaginar que o Oswaldo enxerga esoterismo em tudo e ele está fazendo a interpretação particular e tal. Mas siga o raciocínio, por favor. O Joca Ramiro é morto por um bandido chamado Hermógenes. Hermógenes, aí tem dois possíveis significados. De Hermes, que é o padroeiro dos ladrões, também, porque ele rouba as vacas de Apolo, por um lado, mas por outro lado ele é o que faz a comunicação entre os deuses, né? Ou então, Hermógenes pode ser aquele que nasceu Gênesis, Hermogênesis, aquele que nasceu no ermo, no lugar ermo, num deserto. E se Joca é um Joca Ramiro, e Hermógenes é aquele que nasceu no ermo, no lugar desértico, a descrição do Hermógenes parece não deixar dúvidas, né? No livro Grande Sertão Veredas, página 156, diz assim: o Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, sofrimento dos outros. O Hermógenes era um sádico, ele tinha prazer com o sofrimento alheio. E ele era pactário, ou seja, ele tinha pacto com aquele que a gente deve desfalar o nome. E aí tem uma outra descrição do Hermógenes que vai bater na mitologia egípcia. Outra descrição da figura de Hermógenes feita por Riobaldo
é que ele é uma mistura de um cavalo e de uma jiboia. Mistura de um cavalo com uma jiboia. Mas o que é uma mistura de um cavalo com uma jiboia? De onde poderia sair isso? O que se encaixa bem nessa descrição é um dragão. Esta figura de cavalo com jiboia é quase literalmente a descrição de Tifon ou Set, o deus que matou quem? Osíris. Ra. Ah, olha aí, rapaz, olha a conexão. Puxa vida, fantástico. No livro Os Mitos Gregos, de Robert Graves, ele dá uma descrição, né? Conta a história da luta entre Tifon e Zeus e descreve Tifon ou Set, né? Da seguinte, na mitologia egípcia, né? Ele descreve o Tifon, que é o equivalente a Set, da seguinte forma: das coxas para baixo, todo ele era serpente, jiboia. E os braços, quando os estendia, podiam chegar a 100 léguas, fosse qual fosse a direção. Tinha, além disso, inumeráveis cabeças de serpente em guisa de mãos. A sua cabeça de burro brutal tocava as estrelas. A mistura de um cavalo, de um burro, com uma jiboia. É uma descrição de Tifon ou Set. E Perfeito. ele, então, é que... E outra coisa, tem outro detalhe, né? O burro selvagem é o símbolo de Set, que é o onagro, que é o burro selvagem do deserto, né? É o símbolo de Set. E o Hermógenes, ele tinha um código. Quando ele estava combatendo, né, no sertão, brigando com outro bando, com o bando do Riobaldo, ou com outros grupos, ou com outros fazendeiros, quando ele via que o grupo dele estaria em dificuldade, assim como o Lampião tinha um apito que ele apitava e dava código de avançar ou retirar, ou ir para a direita ou para a esquerda, o Hermógenes também tinha um sinal. Então, na hora que ele via que a situação estava ficando complicada para o lado dele, ele zurrava que nem um burro, e esse era o aviso para os capangas fugir. Agora nós vamos para o Riobaldo, né, que é o personagem central, né? O Riobaldo dizia assim: pessoa limpa, pensa limpo. Pessoa limpa, pensa limpo. A trajetória do Riobaldo é a trajetória do mito do herói do Joseph Campbell. Você consegue encaixar perfeitamente. No meu livro, eu coloquei a jornada do herói e coloquei as etapas que o Riobaldo vai cumprindo. E encaixa perfeitamente, né? Aliás, gênio, né? Joseph Campbell, gênio. E tem um determinado momento, o mito do herói, que ele tem que entrar no ventre da baleia. Ele tem que atravessar o ventre da baleia, né? Uma das etapas é enfrentar o monstro, entrar dentro do monstro e sair. Isso é chamado de passar no ventre da baleia, o que lembra Jonas, né? Bíblico. E tem um trecho do Grande Sertão Veredas que é interessante, que parece confirmar isso, que diz assim: o sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da sua boca, passou no ventre da baleia. E o Riobaldo, ele passa por uma série de etapas, e em cada etapa que ele passa, assim como em determinadas ordens maçônicas, paramaçônicas, etc., cada grau tem um nome, cada etapa tem uma nomeação. As básicas, né? Aprendiz, companheiro e mestre, por exemplo, né? Cavaleiro Rosa Cruz, etc. Então, cada etapa tem uma nomeação. Com o Riobaldo acontece a mesma coisa. Primeiro, ele é o Riobaldo menino. Depois, ele estuda e vira um professor. Depois, ele entra para o bando e passa a ser chamado de Tatarana ou Taturana, ou seja, lagarta de fogo. Assim como Virgulino Ferreira tinha o nome de Lampião porque o cano da sua arma ficava produzindo luz continuamente como se fosse um lampião, né? Devido à sequência exagerada dos tiros, né? Então, lagarta de fogo. Depois, urutu branco. Então ele passa por várias etapas e cada etapa que ele passa ele é renomeado. É interessante observar que taturana é uma lagarta de fogo e urutu é uma serpente, né? E aí tem trechos no Grande Sertão que me parece ser um processo de despertamento de Kundalini, da energia sexual que
está na base da coluna vertebral, conforme os ditos dos iogues. Lagarta de fogo, compridinha, como uma mini serpente, depois uma serpente branca. Urutu branco, né? Porque o branco é a cor da síntese. Também existem interpretações alquímicas desse processo. Interessante porque realmente é um processo de autoconhecimento, de crescimento espiritual, aonde ele enfrenta a sua sombra, aonde ele enfrenta todas as questões do inconsciente, né? Reprimido, né? Não vivido, reprimido, descontrolado, no determinado. E ele, o Riobaldo, como o Hermógenes era pactário, eles acreditavam que ele tinha pacto com o demo, o Riobaldo, então, para derrotar o Hermógenes, ele resolve se fazer pacto também, né? E aí ele vai no lugar ermo, né? E tenta fazer um pacto, né? E aí ele invoca, né? Aí ele fala assim: Ei, Lúcifer, Satanás dos meus infernos, veja, dos meus infernos, do meu inconsciente, sombras, minhas sombras. Ele não está invocando uma coisa externa, está invocando os problemas internos que ele tem, que devem ser resolvidos. E depois que ele passa por esse pseudo pacto, ele recebe de presente um cavalo chamado Barzabu. Barzabu lembra alguma coisa, Jamil? Né? Então ele recebe um cavalo chamado Barzabu. Então, ele enfrenta o Satanás dos infernos dele e aí ele monta um animal chamado Barzabu. Ele domina um animal chamado Barzabu. É um processo de crescimento e ele atravessou mais uma etapa. Ele fez ele compactuou com as sombras. Ele não reprimiu as sombras, ele não ignorou as sombras, ele desceu aos infernos dele e voltou. E o Guimarães Rosa coloca na boca de um personagem a seguinte expressão, que lembra, nós temos que recordar que o Guimarães Rosa conhecia artes marciais japonesas, filosoficamente falando, e ele diz assim: o senhor atira bem, porque atira com o espírito. Sempre é o espírito que atira. Bom, isso aí para mim é a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. Com certeza, Então, com certeza. então aí nós temos, caminhando para o final, né? Se é que é possível caminhar para o final no Grande Sertão Veredas, né? Porque o símbolo do infinito continua, né? Ativo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Diadorim, porque aí tem umas questões interessantes do Reinaldo. O Reinaldo, que é o principal parceiro do Riobaldo, num determinado momento que eles estão sozinhos, o Reinaldo vira para o Riobaldo e fala assim: quando nós estivermos sozinhos, eu peço que você me chame de Diadorim. Mas não explica. Por quê? Quando terminar a nossa jornada, eu vou lhe contar por quê. Eu tenho um segredo para te revelar. Diadorim. O Reinaldo, então, é chamado por Diadorim pelo Riobaldo quando estão sozinhos. Isso mostra que existe aí uma dualidade. Reinaldo e Diadorim. E realmente, porque Di é dois. Em grego, adorim, na minha interpretação, vem de adorar. Esse in é diminutivo, né? Então, de adorim, adoradora de dois, interrogação. Ela é dual, ela é Reinaldo e de adorim. Ou então a interpretação seria dia adorim, ou seja, adoradora do dia. Quem é que rege o dia? Joca Ramiro. Ramiro, o sol do sertão. Ela era filha de Joca Ramiro. Então, a vingança se dá porque o Joca Ramiro foi assassinado. Ela era adoradora, né, de Ramiro. Dia Adorim.
a pequena adoradora do dia, a sacerdotisa do dia, aquela que tinha amor pelo dia, pelo pai, que era Ramiro. E é interessante porque no Grande Sertão Veredas, na finalização do livro, fala sobre que o Diadorim nasceu no dia 11 de setembro de 1800 e tantos. 11 de setembro de 1800 e tantos quer dizer que ela é do signo de Virgem. E aí eu fui verificar algumas características do signo de Virgem. E o signo de Virgem, segundo a Catherine Aubier, diz assim: o signo é de fato mais sutil e mais ambivalente, dual, de Adorim. Toda a postura de Virgem constrói-se em torno de um eixo de seleção: cercar, isolar, controlar, medir, fazer triagem. Pode-se perguntar se essa preocupação com lógica, com bom senso, com rigor, não é de fato uma forma de autoproteção. A resposta a uma secreta angústia de divisão e de anarquia interior, com o pudor e a timidez dessas naturezas que se confinam na reserva por medo de paixões caóticas. Secreta angústia de divisão. Eu vou ter que dar o spoiler, né? É bem o que ela representa. Eu vou ter que dar o spoiler, né? Para quem não leu O Grande Sertão Veredas, né? Mas, né? Se descobre que nas últimas páginas que Reinaldo não é um homem, né? Então, Reinaldo de Adorim, né? De Adorim tinha essa secreta angústia de divisão, né? Incrível, incrível, Condé. Olha, eu estou assim pasmo com as minúcias a que você desceu nessa análise. Não tem como negar todas essas conexões iniciáticas. Na verdade, o Grande Sertão Veredas, olhando pelas tuas lentes, é um grande processo iniciático, né? É um grande processo iniciático, é É uma um grande livro iniciação. iniciático. Ele é um livro iniciático. Claramente, qualquer ordem, Rosa Cruz, filosófica, qualquer organização filosófico-místico-esotérica pode levar o Grande Sertão Veredas para a sua biblioteca e estudar, porque ali tem preciosidades ocultas. Claro, você precisa ter algumas chaves simbólicas, como em todos os lugares, né? Em toda a literatura sagrada, né? O Corão, a Torá, a Bíblia, os Upanishads, o Gita, Tao Te Ching de Lao Tse, todos os textos sagrados, eles têm níveis de interpretação, né? Os rabinos falam sobre isso, né? 4 níveis de interpretação, né? Um nível literal, um nível ético moral, um nível metafórico e um nível esotérico. Quem fala isso são os rabinos, são os cabalistas, não é o Oswaldo. Mas as pessoas insistem com uma lente enviesada de fazer uma interpretação literal. A letra mata, o espírito vivifica. Está nos textos sagrados cristãos, né? E eu gostaria de. Eu vou encerrar, porque você tem a gentileza de me deixar falar, O às vezes quanto, até livre demais, o quanto né? você E o quiser. assunto é infinito, O programa é seu, meu irmão. e o assunto é infinito, mas eu vou encerrar com as palavras do João Guimarães Rosa na posse da Academia Brasileira de Letras. O Rosa era profundamente intuitivo, inspirado, intuitivo. E ele tinha a intuição de. Ele adiou por uns 3 anos a posse na Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas ele recusou a posse, por efetivação da posse, por uns 3 anos. Por quê? Ele tinha a intuição que ele morreria quando tomasse posse. E aí, o que aconteceu? No discurso de posse, ele fala na morte do seu antecessor, João Neves da Fontoura. Ele faz um discurso e lembra
João Neves da Fontoura. Ele, talvez pela primeira e única vez na Academia Brasileira de Letras, ele citou o clássico dos textos hindus, o Bhagavad Gita. E ele disse o seguinte, trecho final: mas o que é um pormenor de ausência? Faz diferença? Choras o que não devias chorar. O homem desperto nem pelos mortos, nem pelos vivos se enluta. Krishna instrui Arjuna no Bhagavad Gita. A gente morre é para provar que viveu. Só o epitáfio é fórmula lapidar. Elogio que vale em si, perfeito, único, sumário, João Neves da Fontoura. Ele cita o Bhagavad Gita e fala em morte. 3 dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras, ele, o nosso mestre, de Cordesburgo, cidade e coração, João Guimarães Rosa, entrou na eternidade. Fantástico, Ficamos Condé. órfãos, ficamos órfãos do maior escritor brasileiro. Sensacional, Condé, sensacional. Que aula magna que você nos deu, meu querido. Que aula magna. Bom, cada vez que você vem é isso, né? Cada vez que você vem é uma avalanche de conhecimento, mas também de sabedoria, porque é justamente o que o Guimarães Rosa, ele não queria que o livro fosse lido academicamente, que é tudo que as pessoas insistem em fazer, né? Mas que o livro fosse lido simbolicamente, esotericamente, e para isso são poucos, né, meu irmão? E você conseguiu fazer isso, nos explicar, destrinchar, e essa contribuição é magna. Antes da gente falar no teu último livro que você está lançando, Condé, esse seu livro sobre Guimarães Rosa, quando que vai sair? Já está no prelo? Qual que é o título? Você está precisando de uma editora? O que que tá faltando? Nós temos uma editora, né? Nós temos a editora que é a Proconsciência, que é uma editora admirável de Brasília, né? Que acredita nos nossos projetos, nos nossos livros, que tem editado vários livros nossos, temos 4 ou 5 livros editados por essa editora. É, a questão com relação ao meu livro sobre o Grande Sertão Veredas, sobre esse aspecto místico esotérico do Grande Sertão Veredas, conforme o próprio autor, João Guimarães Rosa, a questão é ter uma autorização, uma permissão dos detentores dos direitos autorais, porque nós não podemos falar sobre o Grande Sertão Veredas sem citar o Grande Sertão Veredas. E como a gente não quer ter problemas com relação a direitos autorais, precisaríamos contactar, né, a família, né, do Guimarães Rosa para ter possivelmente essas autorizações. Então, se alguém tiver contatos com a família e queira nos passar, pode usar o seu canal como meio de contato, né? Ou nos achar no Facebook, né? Oswaldo Condé, né? E nos contactar. Nós temos seria extremamente honroso, né? Poder editar esse livro. Com certeza, vamos fazer esforço, né? Se você tem algum contato aí com a família do nosso querido João Guimarães Rosa, faça essa ponte aí com o Condé e vamos ver se esse livro sai para beneficiar a humanidade, né? Que isso é um conhecimento que vai beneficiar a humanidade e honrar ainda mais o nosso país, né? Porque Guimarães Rosa da nossa terra, né? Então, esse grande Tolkien brasileiro, como disse o Oswaldo Condé. Para quem não sabe, Oswaldo É verdade. Condé, teosofista, Sulfi da Ordem Naqshbandi já nos deu algumas entrevistas sobre. Ele tem livros sobre isso, sobre sufismo e etc. A literatura, alguns dos livros dele estão aparecendo aí para você, mas ele está lançando agora um último livro, é, A Rebelião das Árvores e a Conferência das Folhas. O que que significa esse livro, Condé? Rebelião das Árvores e a Conferência das Folhas, nosso último livro que vai ser publicado, diz respeito a um conto ecológico. Relata uma reunião que acontece a cada 100 anos num plano holográfico etérico
onde as árvores projetam suas consciências. Uma representante de cada tipo de árvore projeta sua consciência. E essa reunião é dirigida por uma árvore chamada a Mãe, uma espécie de Eiwa, de Avatar, né? E essa reunião é para debater o futuro da espécie como um todo, futuro das árvores, das florestas tropicais, do cerrado, das florestas como um todo. Depois, a última reunião foi há 100 anos atrás, mas aí acontece uma chamada de emergência. Uma árvore chamada Luciféria rebelde invoca uma reunião de emergência devido à devastação produzida pelos humanos no reino vegetal. Essa árvore então pede um julgamento das ações humanas e uma punição. É disso que trata a rebelião das árvores e a conferência das folhas. Mas quando a árvore luciféria pede o julgamento dos homens, ela começa a debulhar as acusações contra os seres humanos, mostrando que os seres humanos estão fazendo com a natureza. E quais são as consequências disso, não só para os homens, como para o reino animal como um todo. Só que essas acusações são todas científicas. Então, todas as acusações que a árvore rebelde faz contra os seres humanos são acusações do que está acontecendo nesse exato momento, cientificamente comprovadas. Ao mesmo tempo em que esta árvore fala o que as florestas, as árvores, as plantas, os vegetais, as algas fornecem para os homens, ela, em contraponto, mostra o que os homens fazem com o reino vegetal. E se continuar desse jeito, obviamente, nós estamos a caminho da extinção. Então, o livro ele é uma aula de ecologia, né? Ele está sendo estudado, inclusive, para ser selecionado como texto básico para algumas escolas. Ele é uma aula de ecologia, porque todas as informações que tem sobre árvores ali são científicas. Tirando o aspecto de conto, de realismo fantástico, toda a parte de citação com relação às plantas, aos vegetais, aos efeitos, à degradação, à devastação ambiental, são científicas. Então, Luciféria, a árvore rebelde, pede julgamento e uma punição para os seres humanos. Se você quiser saber mais, leia o livro. Com certeza. E a pessoa pode pedir o livro por esses dados que estão aparecendo aí, né? Peça o seu, Sim, eu já estou ansioso para conhecer a história, Condé. E parabéns, você é uma usina, né, literária de produção de livros e não são quaisquer livros, né? Eu tenho vários aqui do Condé, são livros realmente de livros de alma, livros que você tem que ter na tua biblioteca, né? Então, obrigado. confere lá os demais outros livros do nosso querido Condé, né? Eu estou pondo aí também na descrição desse vídeo, né, todos os endereços para você conhecer a bibliografia dele, mas esse último me parece que talvez seja o mais urgente aí para a gente realmente possuir e conhecer e transmitir. E transmitir. Condé, meu irmão, O livro já está na pré-venda, tá? A Rebelião das Árvores já está na pré-venda. A pré-venda nos ajuda a produzir, né? A obra, claro. com certeza. Conclamamos aqui todos os conspiradores aquarianos do canal Realidade Fantástica a adquirir esse livro. Tenho certeza que é um livro que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, porque essa mensagem é uma mensagem que precisa passar por gerações, que tem a ver com a nossa sobrevivência, né? Condé, meu irmão, obrigado por mais essa experiência, né? Cada vez que você vem aqui é uma experiência, não é uma entrevista. E já vai pensando na próxima, viu? Tá bem. Tá bom? Disponha, Lembrando, disponha. lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.